Pessoal, a minha ideia é falar para vocês um pouquinho sobre experiência do usuário como estratégia de SEO, né? Eu não sou um profissional de SEO especificamente, né? Sou um profissional de experiência do usuário, sou designer, mas na maioria dos lugares que eu trabalhei eu era a pessoa responsável pela estratégia de SEO, né? Só para me apresentar um pouquinho melhor para vocês, eu sou Edu Agni, eu sou designer, tenho 12 anos aí de experiência nas áreas de design, de usabilidade, entre outras coisas, sou criador do UX Blog, que é um blog aí sobre experiência do usuário. Sou curador aqui do 7 Masters, também sou curador da área de criatividade da Campus Party Brasil e sou instrutor dos cursos da Mergos Experience. Tá? Uma das coisas que eu ando reparando bastante ultimamente é justamente o fato de que as empresas estão começando a aceitar melhor a área de experiência do usuário como uma área estratégica e não necessariamente como uma tendência aí do design, como uma disciplina do design, né? Vem enxergando como uma área muito mais estratégica, né? E elas vêm investindo cada vez mais na área de UX. Não é à toa que a gente vê tantos profissionais de experiência do usuário hoje liderando equipes de produto ou então sendo mentores aí de startups, né? A gente consegue ver esse leque aumentando cada vez mais. Tem muitas pesquisas, por exemplo, eu vi uma pesquisa no Mensagem ano passado que já dizia que a experiência do usuário já era um fator muito mais decisivo na competição de mercado do que o próprio preço dos produtos. Assim como eu vi uma pesquisa esses dias atrás também no blog de arquitetura de formação que dizia que a cada $1 investido em experiência do usuário, a gente tem de retorno entre $2 e $100 aí, né? Então é um retorno de investimento considerável de acordo com a forma que é aplicado, né? Então, muitas empresas vêm considerando investir mais em experiência do usuário do que em outras áreas, como marketing e comunicação, tendo retorno efetivo com isso, né? E um dos fatores que eu considero que colaborou com esse retorno é justamente a forma que o Google vem olhando para a experiência do usuário, né? A gente sabe que o Google, como fator de ranqueamento, ele vem considerando bastante o fator experiência do usuário, né? A gente tem hoje como fatores, por exemplo, a experiência mobile, né? Se você tem um site otimizado para mobile, você tem como fator de ranqueamento o tempo de carregamento das páginas, você tem como fator de ranqueamento a taxa de rejeição, tempo de permanência nas páginas. O Google consegue detectar, inclusive, se você clica no resultado de busca, cai numa página e volta para o resultado de busca, né? Coisa que mostra que talvez a página não seja tão útil. A navegabilidade dos sites é bastante considerada. A gente vê que são fatores aí todos que envolvem o trabalho de experiência do usuário dentro dos sites, né? E justamente essa visão do Google, né? Esse ampliamento aí, vamos dizer assim, do algoritmo, olhando com um pouquinho mais de carinho aí para a experiência dos usuários, eu acho que ajuda a disseminar e engajar as empresas nesse fator também. Quando a gente olha um diagrama como esse aqui é a colmeia da experiência do usuário, né, que foi concebida aí pelo Peter Morville. A gente vê aí uma série de fatores que colaboram aí na proposta de valor de um produto, né, na experiência de um produto para os usuários. E a gente vê fatores como a utilidade, como, vamos dizer assim, a desejabilidade, a credibilidade, mas a gente tem fatores aí que eles impactam diretamente na estratégia de busca, né, como a usabilidade, a facilidade de uso, o prazer de uso, a facilidade de aprendizado, a encontrabilidade, ou seja, a navegabilidade, a linkagem interna, a categorização dos sites. E a acessibilidade, você dá acesso para todos os usuários, independente do dispositivo, sistema operacional ou deficiência, né? Falando aí sobre acessibilidade, sobre essa coisa de dar o acesso a todos os tipos de usuários, né? Eu gosto de citar muito esse caso aqui da Legal in General, né? Ela foi uma das primeiras empresas aí a aplicar padrões de acessibilidade, né? O WCAG da W3C, num site comercial, né? Acho que é um dos grandes cases, até no próprio site da W3C tem linkado esse case, mas eu gosto de mostrar os benefícios que eles conseguiram aplicando os padrões de acessibilidade, né? Em 24 horas, a listagem natural de buscas aumentou 25% e depois 50%, melhoria significativa no ranking do Google para todas as palavras-chave em foco, tempo de carregamento das páginas caiu 75%, taxas de conversão aumentaram 300%. A gente sabe que
sistemas leitores de tela, né, que são esses recursos usados por pessoas cegas para acessar a web, o funcionamento deles é muito parecido, por exemplo, com a forma que o Google lê os sites, indexa os sites, né? Então, basicamente, se você investir em acessibilidade, né, que é uma disciplina centrada no usuário também, você automaticamente vai otimizar o seu site para os mecanismos de busca, né? Quando a gente pensa aí, por exemplo, em arquitetura de informação, tem uma máxima aí que a gente, né, uma regra de usabilidade que a gente usa principalmente em e-commerce, quer dizer que quando os usuários não encontram algo que querem no site, na maioria das vezes eles acreditam que o site não tem a informação ou o produto desejado, né? Isso é muito grave. A arquitetura de informação que é responsável aí pelos sistemas de organização, ou seja, a categorização dos conteúdos, os produtos, o sistema de rotulagem, ou seja, as nomenclaturas que a gente vai usar ali em menus, em títulos, em botões, né? E isso tem impacto muito grande nas palavras-chave, os sistemas de navegação, pensar nos diferentes sistemas de navegação, na linkagem interna, na profundidade ali de navegação, nos sistemas de busca, ou seja, a arquitetura de informação ela tem um impacto muito grande, não só na experiência do usuário, na usabilidade, como também na indexação pelos mecanismos de busca. Se a gente der uma olhada rápida naquilo que a gente pode chamar de os 3 círculos conceituais da arquitetura de informação, eu tenho o trabalho aí, ele propõe, na verdade, uma mediação coordenada de 3 áreas, né, que são contexto, né, a própria empresa, ou seja, as políticas da empresa, as regras de negócio, o próprio mercado como um todo em que a empresa atua, os usuários, né, a forma que nós vamos atender às necessidades, desejos e limitações dos nossos usuários e tudo relativo ao conteúdo e à estratégia de conteúdo, né? Então, quando a gente olha esses 3 ciclos contextuais que acabam impactando fortemente na experiência do usuário, a gente vê que eles também têm potencial aí de impactar grandemente aí a estratégia de busca, né? E se a gente pensar ainda, seguindo aí na experiência do usuário, pensar na experiência mobile, né? Esse ano deu um grande burburinho aí na web, vamos dizer assim, quando o Google anunciou que iria privilegiar nos resultados de busca aí as empresas que proporcionassem uma boa experiência mobile, né? Que adaptassem aí os seus sites para dispositivos móveis. Esse ano de 2015 é um ano em que o número de acessos por dispositivos móveis ultrapassou o desktop, ou seja, a maioria das pessoas tem como principal dispositivo de acesso o celular, mas ainda a gente continua fazendo sites primeiro para desktop e depois para mobile, né? A gente acaba invertendo o jogo aí. E a maioria dos sites são adaptados para mobile hoje, na verdade, nada mais fazem do que espremer de uma forma um pouquinho mais amigável os sites desktop para mobile, sem se preocupar com os padrões de interação, com a área de toque e tudo mais, né? A grande verdade é que o Google já faz isso há um bom tempo. Esse parágrafo aqui eu extraí da área de developers do Google há uns 2 anos atrás. Ele diz que, né, sites que usam web design responsivo, né, que funcionam em todos os dispositivos com o mesmo conjunto de URLs, com cada URL fornecendo o mesmo HTML a todos os dispositivos, usando CSS para alterar a página como a página é processada pelo dispositivo, né? Essa é a configuração recomendada pelo Google. Essa página não está nem mais no ar, ela migrou para essas novas páginas do Google de recomendação para a experiência mobile, né? Mas a grande verdade é que quando eu tenho uma boa experiência mobile, eu consigo fazer com que o meu site ele seja melhor ranqueado pelo Google, porque ele vai considerar essa experiência que eu estou proporcionando aí para os usuários, né? Eu não vou me alongar mais, mas o que eu queria mostrar, falando um pouquinho dessas disciplinas centradas no usuário e falando desses fatores que o Google vem considerando relativos à experiência dos usuários como fator de ranqueamento, é que antes de vocês planejarem uma estratégia de SEO, olhar primeiro para as necessidades, desejos e limitações do seu público, pois atendendo bem esses usuários, vocês vão conseguir engajamento, vocês vão conseguir conversão. E o Google ele pretende sempre fornecer o melhor conteúdo, o conteúdo mais relevante para os usuários deles, né? Então, conteúdo ainda é rei e experiência do usuário mais ainda, né? A satisfação do usuário. Então, desenvolver produtos aí centrados no usuário vai ser a nossa melhor estratégia hoje para otimização nos mecanismos de busca, né? Gente, é isso. Dei 7 minutos. Acho que dessa vez eu me mantive. Gente, valeu.